O que é um chocolate tipo bis? Olá, tudo bem? Meu nome é Dani ou Alika. Hoje eu farei um vídeo diferente. É que no dia 10 de outubro de 2022 foi concluída a investigação sobre o caso da morte do diretor da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, de 54 anos. A investigação concluída pelo delegado Alexandre Godinho Ribeiro concluiu que trata-se de suicídio, por ele ter se jogado do andar em que trabalhava. Segundo a conclusão do inquérito, entre aspas, não foram coletados indícios de que a vítima tenha praticado suicídio por induzimento ou instigação de outrem. Muito menos restam indícios de auxílio ou participação efetiva de qualquer pessoa durante a preparação ou execução dos atos que o levaram ao óbito. O delegado enviou à Justiça com a sugestão pelo arquivamento do caso. A família pede às autoridades que haja uma investigação para que vejam as relações do suicídio dele com as denúncias de assédio moral e sexual contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pelos funcionários e funcionárias da Caixa. Sérgio Ricardo Faustino era o responsável pela investigação das denúncias. Pela família do diretor da Caixa, pelos funcionários da Caixa, por todos os outros mais funcionários que, assim como eu, sofreram assédio e ameaças. Farei essa oração que me acompanhou durante todo esse tempo e me acompanhar por muito mais tempo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm devendo. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é teu fruto, teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora e sempre.
título do texto que eu escrevi é sobre a minha vida. É sobre a minha história. Porque cada um de nós tem uma história que é única. Então o título é Guedes vê números, eu vejo histórias, como eu quase morri. Quando eu olho minhas jabuticabas, eu lembro do meu tempo curto na cidade de Indaiatuba. Eu estudava numa escola pequena. Éramos apenas 5 meninas na sala. Todas gostavam de mim. E talvez porque eu tinha cabelo pintado, no interior, isso me fazia ser descolada. Mas a gente nem se importava com isso. Então eu nem sabia que eu era descolada. Eu brincava na rua sozinha, ou jogava com taco com os vizinhos. E quando batia saudades de mamãe, eu me sentava na jabuticabeira do quintal, pois ela permaneceu em São Paulo. Eu quase não via meu pai, pois ele trabalhava em Campinas, ia estudar em São Paulo. Não conseguiu concluir o ensino superior. Embora tenha tido promoções rápidas no seu emprego, a vida cobrou dele esse estudo, quando foi demitido, quando a empresa faliu. Então o emprego não tirou apenas as horas de estudo, mas também tirou sua humanidade. Pois cresci achando que ele era apenas o homem que trazia dinheiro para casa, pois mal ouvia. E quando ouvia, estava estressado. Voltamos para São Paulo. Este abriu uma loja no centro de São Bernardo. Trabalhou de segunda a sábado. Perdeu noites de sono pensando em como pagar o aluguel e os funcionários no mês seguinte. Quando voltamos para São Paulo, estudei numa escola com as filhas dos donos e a filha da professora. Eu não entendia porque elas brigavam tanto. Foi aí que me peguei com muita saudade das minhas amigas de Indaiatuba. Chorava quando ouvia a Canção da América. Não faço ideia o motivo, mas eu nunca me senti excluída. A filha dos donos me chamava para ir para a chácara da família delas, e eu nunca fui a fim de participar de intrigas. Eu me sentia no meio de um campo de guerra, mas sem saber o que fazer, eu apenas chorava. Achei que por eu ter passado meu tempo em Indaiatuba com minhas amigas e pessoas que não queriam guerra com ninguém, eu não conseguia lidar com esse novo mundo de panelinha entre as populares e não populares. Então, quando eu vejo que o pessoal do interior votaram no Bolsonaro, eu só consigo lembrar da inocência que as pessoas tinham fora da cidade grande, onde tudo era resolvido ao sentar no pé de jabuticaba. Achei que essa rixa boba entre populares e não populares terminaria quando todos nós nos tornássemos adultos. Um grande engano. Então eu entendi que, na verdade, não são as crianças que não aprenderam a ser adultos, mas são os adultos que não aprenderam a ser crianças. E aos 16 anos, eu tive meu primeiro grande trauma. Meu colega se jogou da janela. Eu nunca consegui processar aquilo direito. Se eu tivesse parado para escutar ele, teria ele, ainda assim, se jogado?
Sinto-me muito culpada por não ter procurado ou parado para ouvi-lo. Saí do ensino médio e entrei na USP. Não queiram me ver jogando banco imobiliário. Eu viro demônio. Mas na vida real, em marketing, a gente só ouvia uma coisa: mercado competitivo. Comecei a questionar minha escolha e a me questionar. Eu não era a garota que ia bem na escola. Não foi para conseguir uma vida melhor que eu estudei tanto. Meus colegas foram um por um se tornando adultos e eu continuando a me vestir com roupas do meu tempo de escola. No segundo ano da faculdade, ficou nítido que tinha algo errado comigo. Eu sou depressiva, eu sou bipolar, tenho TDAH, eu sou borderline. Por que eu não consigo ser como os outros? Fui procurar ajuda. Sozinha, o médico me diagnosticou com fobia social e me prescreveu paroxetina. Pronto, estou medicada. Hora de mudar minha vida, porque desse jeito não dá. Quis resolver tudo que estava me incomodando imediatamente. Era a minha tentativa desesperada de conseguir pertencer ao mundo. Fracassei. Mas, ao menos, eu tentei. Eu pensei. Eu não estava sendo como o meu colega, pois eu tentei. Eu lutei. Ninguém poderá me culpar. Ninguém poderia também se culpar. Claramente, tinha algo errado comigo. Nasci com defeito de fábrica. Só pode. Meus olhos calmamente se fecharam enquanto eu dava tchau ao meu irmão e dizia que o amava. Simples assim. Acordei no hospital. Apesar de ter feito tudo aquilo, eu não conseguia entender por que eu fiz aquilo. Estava extremamente confusa e desnorteada. Voltei ao médico com minha mãe, que me receitou paroxetina. Ele ficou confuso com tudo aquilo que aconteceu em apenas 10 dias. Então ele decidiu me ouvir por mais tempo e mudou meu diagnóstico. Meu Deus, você precisa de um trabalho. Se você tivesse me dito tudo isso, eu não teria te dado remédio. Teria te mandado fazer terapia. Aí ele me perguntou se eu queria me internar. Eu pensei, acho que será bom ficar sozinha por um tempo. E aí disse que sim. Meu mundo mudou esse dia. Até então, eu era uma pessoa sem muitas vivências. Nunca tinha chego perto de drogas, nem de maconha. Julgava maconheiros. E assim, eu tive contato com uma realidade que era passado longe, se não fosse. E assim, eu tive contato com uma realidade que teria passado longe por mim, se não fosse esse episódio de ter buscado ajuda psiquiátrica. Lá eu vi pessoas que se cortavam, pessoas que não falavam, pessoas aparentemente normais, pessoas que sofreram abusos sexuais, pessoas que eram viciadas em crack. Eu vi tanto sofrimento. E era tanta gente. Fiquei alguns dias lá. Ninguém entendeu por que eu estava lá. Eu mesma achei que estava numa colônia de férias. Conversava com todo mundo, apesar de estar agitada e confusa. Estava encantada em conhecer todo mundo
Li o livro de psicologia de 700 páginas da faculdade inteiro naqueles dias, além do livro Pat Adams. O amor é contagioso. Ao sair de lá, retornei ao médico e ele viu que tinha aumentado a minha dose de paroxetina na clínica. Isso explicava porque eu estava tão agitada, ao ponto de terem me sedado quando comecei a cantar Spice Girls. Ao ouvir isso, o médico ficou mais horrorizado ainda. E como se ele mesmo tivesse medo do que mais aconteceria comigo se continuasse a me medicar, ele disse: vamos colocar um estabilizador de humor chamado Serocalciazol. Enquanto isso, você fará a descontinuação de todas as medicações. Em 3 meses. É importante que você procure a ajuda de um psicólogo para ajudar no seu tratamento. E foi assim que em 3 meses eu fiz a descontinuação do medicamento e decidi nunca mais chegar perto de um psiquiatra. Voltei para a faculdade e falei com a minha professora de psicologia, que me recomendou o salvador da minha vida, meu psicanalista. Embora ele seja professor de psicanálise, como meus pais não podiam pagar muito, ele fez um preço menor ainda para que eu pudesse ir 2 vezes por semana, dada a situação de risco que eu estava. Enquanto isso, parar de tomar os medicamentos mostrou-se não ser tão simples assim. Minhas mãos tremiam, eu tinha vertigens, tive que trancar a faculdade. Minha mãe experimentou meio comprimido do remédio que eu estava tomando e passou um dia no sofá. Contei com muito apoio e cada vez que eu tremia, eu lembrava da menina viciada em crack que eu conheci na clínica. Afinal, eu tinha tomado medicado recitados por um médico. Estava sofrendo aquilo. Isso tudo para conseguir largar os medicamentos. Eu me lembro como ela tremia por causa da abstinência. O que veio depois disso não foi tão simples. Mas conheci uma garota que eu amava. E ela vivia falando sobre direitos humanos. A família dela era muito rica, mas eram gente boa. E apesar de ser CEO de uma grande multinacional, o pai dela era um homem de grandes conselhos e sempre arranjava tempo para participar da vida da filha. Eu comecei a estudar psicologia, filosofia, direito, sociologia. Amava minhas consultas com meu psicanalista, que eram quase aulas particulares. Eu não sabia ainda o que eu faria da vida, mas eu já sabia o que eu não faria. Eu não viveria uma vida sem sentido nenhum. E o que é uma vida vazia para mim? Só uma vida vivida em função dos outros vale a pena. Essa frase está no livro O Amor é Contagioso, de Pat Adams, que eu li na clínica. E ela é atribuída a nada menos do que de um gênio muito famoso, Albert Einstein. A crise financeira chegou. Meu pai estava cada vez com mais dificuldade de manter as lojas. Meu psicanalista se ofereceu a continuar me atendendo, mesmo eu não podendo mais pagar. Tive que terminar com a minha namorada, pois não é porque eu estava no meio de uma crise que a puxaria também. Nunca mais namorei ninguém. Não há nenhum dia que eu não penso nela, mas não me arrependo. Ela fazia de tudo por mim. Só que era hora de nós irmos atrás de ser independentes. Terminei a faculdade, arranjei um emprego no mercadinho perto de casa, porque eu não estava em condições de ficar pegando transporte público, nem trabalhar para nenhuma empresa e continuar estudando. Eu adorava trabalhar lá e conversava com os clientes. É engraçado,
Eu tenho dificuldade de manter longas conversas, mas adoro conhecer as pessoas de maneira impessoal. E foi quando eu comecei a estudar Seguridade Social que finalmente fez PUM! Finalmente achei na profissão de serviço social uma maneira de continuar trabalhando pelas pessoas a viverem melhor de uma maneira impessoal e profissional. Passei no IBGE e no SPC-Prev. Primeiro fui chamada no IBGE. Foi finalmente o momento que me permitia respirar. Afinal, consegui uma renda própria e nem adiantava estudar para concurso público mesmo, porque depois do impeachment da Dilma, as chances de passar em concurso público seriam mínimas. Tinha um chefe ótimo que me chamava de japonesa doida. Gostava muito dele. Também tinha ótimos colegas. Fiquei 1 ano e meio naquele paraíso. Não ganhava muito, mas pela primeira vez, depois de muito tempo, eu me peguei andando na rua com o cérebro oxigenando. Então eu finalmente olhei para o céu e me perguntei: então é isto que é ter saúde mental? Naquele momento eu soube que não teria dinheiro nenhum que pagasse a minha saúde mental. Entretanto, fui chamada no SPC-Prev. Eu ainda podia ficar mais 1 ano e meio no IBGE, mas como eu queria trabalhar com Seguridade Social, não fazia sentido nenhum eu permanecer no IBGE e desperdiçar a oportunidade de conhecer o que é trabalhar com Seguridade Social. Então comecei a trabalhar com pensão por morte. Eu ficava muito feliz de fazer meus atendimentos. Pelo SPC-Prev ser uma autarquia pequena, eu conseguia atender com tranquilidade e dar todo suporte aos pensionistas. Eu realmente fiquei feliz por não ter passado no INSS, ter entrado no SPC-Prev, porque para mim era muito melhor trabalhar num lugar onde eu podia atender com carinho as pessoas. Mas aí aconteceu tudo de uma vez. Bolsonaro na Previdência, troca de cargo comissionado por conta de uma denúncia ao Ministério Público, reforma previdenciária e pandemia. Eu disse que dinheiro nenhum paga minha saúde mental. Mas quando você está trabalhando por algo que vai impactar muito a vida de alguém, é muito, muito, muito gratificante. Você dá tudo de si, dá o seu melhor. Sim, eu adoeci novamente. Pensei em me matar novamente. Mas diferente da primeira vez que eu fui ao centro espírita, perdi força a Deus para superar minhas próprias dores. Desta vez, eu voltei ao centro espírita, perdi força para superar não só as minhas próprias dificuldades, mas também as dores de todos nós. Então, Marcelo, quando você exonerou a Carol, para mim, foi o estopim. Não porque você infringia a lei, mas ao me colocar nessa situação, você me colocou numa situação que remeteu aos meus 16 anos. Eu não posso voltar atrás e conversar com meu colega. Mas eu posso mostrar para a Carol
que há muita gente boa neste mundo, que a vida é preciosa e contém muitos mistérios. Eu realmente espero, Carol, e a todas as pessoas que estejam passando por momentos difíceis, que acreditem que a vida vale a pena. E se tem alguém que eu fui mais teimosa, foi com Deus. Porque Ele precisou me enviar diversas provas de sua existência, para que eu finalmente tivesse a certeza que Ele existe em cada um de nós. Não tem problema se tirarem tudo o que eu tenho, mas não vão tirar minha humanidade. Eu batalhei muito por ela. E é pela humanidade das pessoas que eu trabalho a favor da Seguridade Social. Porque além da morte, haverá para todos nós o dia em que nos perguntaremos o que fizemos com a vida que nos foi dada. E as verdadeiras grandes pessoas que ficam inesquecíveis para a sociedade não são aquelas que mais enriqueceram, nem as que obtiveram mais fama, tampouco as que mais pegaram na enxada, mas sempre são aqueles que mais trabalharam pelo bem dos mais. E é por isso que eu poderia ficar falando de fórmulas ou sobre a lei previdenciária. Mas para isto, eu não precisaria ter entrado em concurso público. O que eu mais posso contribuir para a sociedade no momento é falar das histórias que eu pude vivenciar ao acompanhar a dor de cada pessoa que sofreu com essa pandemia. Porque onde Guedes vê números, eu vejo histórias lindas que nos tornam humanos. Muito obrigado e muita paz a todos. Tenham certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos?